amigos? Há poucos dias assistimos o programa Universo do Bem, programa muito bem elaborado, apresentado na TV Itapetininga, que vocês encontram no YouTube, uma mensagem que foi escolhida para a mensagem final daquele programa, falando, apresentando uma carta que Victor Hugo, o célebre escritor francês, havia deixado entre várias outras para que fosse publicada só após a sua morte. E essa carta fala da sua convicção na vida espiritual. E é muito emocionante. Então eu procurei a origem dessa carta, que foi citada nesse programa do Universo do Bem, e encontrei na nossa redação do Momento Espírita aqui do Paraná, da Federação Espírita do Paraná, que foi editada no dia 9 de fevereiro deste ano. E eu vou apresentar, ler para vocês esse Momento Espírita, que foi baseado no livro de Victor Hugo e seus fantasmas, de Eduardo Carvalho Monteiro, que é um excelente biógrafo dos grandes espíritas, e vou ler para vocês o texto que eles ali publicaram, ou parte do texto, e a mensagem do escritor Victor Hugo, e depois eu vou acrescentar alguns fatos históricos sobre o porquê poderia ter sido Victor Hugo, ter se tornado um grande imortalista, espiritualista e com uma convicção tão importante que veio se tornar um dos escritores pós-morte, através de Zilda Gama, a médium mineira, e através de Divaldo Pereira Franco. O texto da redação diz assim: quando morreu no século XIX, Victor Hugo arrastou nada menos que 2 milhões de acompanhantes em seu cortejo fúnebre em plena Paris. Lutador das causas sociais, defensor dos oprimidos, divulgador do ensino, da educação, o genial literato deixou textos inéditos que, por sua vontade, somente foram publicados após a sua morte. E um desses textos fala exatamente do homem e da imortalidade e se traduz mais ou menos nas seguintes palavras: Victor Hugo, a morte não é o fim de tudo. Olha, gente, é interessante dizer que ele não era espírita. Era a época de Kardec, tanto que ele conheceu os fenômenos das mesas girantes antes de Kardec desencarnar. Então vamos lá. A morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte o homem acaba e a alma começa. Que digam esses que atravessam a hora fúnebre, a última alegria, a primeira do luto. Digo se não é verdade, que ainda há ali alguém que não acabou tudo. Eu sou uma alma. Bem sinto que o que darei ao túmulo não é o meu eu, o meu ser. O que constitui o meu eu irá além. O homem é um prisioneiro. O prisioneiro escala penosamente os muros das suas masmorras, coloca o pé em todas as saliências, sobe até o respiradouro. Aí olha, distingue ao longe a campina, aspira o ar livre, vê a luz. Assim é o homem. O prisioneiro não duvida que encontrará a claridade do dia, a liberdade. Como pode um homem duvidar se vai encontrar a eternidade a sua saída? Porque não possuirá ele um corpo sutil, etéreo, de que o nosso corpo humano não pode ser senão um esboço grosseiro? A alma tem sede do absoluto. E o absoluto não é desse mundo, é por demais pesado para esta terra. O mundo luminoso é o mundo invisível. O mundo luminoso é o que não vemos. Os nossos olhos carnais só veem à noite. A morte é uma mudança de vestimenta. A alma que estava vestida de sombra vai ser vestida de luz. Na morte, o homem fica sendo imortal. A vida é o poder que tem o corpo de manter a alma sobre a terra, pelo peso que faz nela. A morte é uma continuação. Para além das sombras, estende-se o brilho da eternidade. As almas passam de uma esfera para outra, tornam-se cada vez mais luz, aproximam-se cada vez mais e mais de Deus. O ponto de reunião é no infinito. Aquele que dorme desperta, desperta e vê, que é o homem. Aquele que é vivo e morre,
desperta e vê que é espírito. Victor Hugo. Veja que lindo, gente. Isso é uma mensagem que parece que foi escrita por um espírito desencarnado, mas foi escrito por Victor Hugo enquanto ele estava aqui na Terra entre nós, escrevendo suas obras famosas, como a obra O Corcunda de Notre Dame, ou de Notre Dame, né, da nossa igreja de Nossa Senhora, lá em Paris, o célebre Os Miseráveis. E aí nós nos recordamos que Victor Hugo foi um amigo pessoal de Delphine de Girardin. E gostaríamos de acrescentar a nossa reflexão como informação. Quem foi Delphine de Girardin? Foi uma senhora que viveu na época de Kardec, nasceu no mesmo ano, 1804, e que era uma célebre poetisa e escritora, casou-se com um jornalista, através do jornal escreveu muitas crônicas, passou a participar dos encontros da sociedade parisiense, onde se envolveu com as mesas girantes, os primeiros fenômenos que vieram anteceder o encontro de Allan Kardec com a doutrina espírita, e era grande amiga de Victor Hugo. E nós sabemos que Victor Hugo foi exilado na França para a ilha, uma pequena ilha de 116 quilômetros quadrados, a ilha de Jersey. E ela, como muito amiga, fiel à amizade a Victor Hugo, ela resolve pegar um barco, estava com câncer, em fase final, viria a desencarnar 2 anos depois, sofrendo muito, fez uma viagem cansativa, mas chegou lá com a amizade, aquela amizade verdadeira, cheia, dinâmica, e com uma vontade muito grande de apresentar para Victor Hugo o fenômeno da imortalidade através da comunicação dos espíritos pelas mesas girantes. Por que, possivelmente, aquela ânsia daquela amiga de levar para o amigo que estava no exílio, que era o célebre escritor, uma ideia como essa? Porque Victor Hugo perdera a sua primeira filha na lua de mel dela. Era Leopoldine, que ele amava muito, teve vários filhos, o primeiro foi homem, a primeira filha mulher foi a Leopoldine, e quando ela se casa, ela e o marido resolvem passar a lua de mel, pegaram um barco, foram para uma lua de mel e esse barco virou. E eles morreram ali, afogados. E foi uma tristeza tão grande que levou Victor Hugo a ficar anos sem escrever nenhum traço, nenhuma frase, nada que fosse lido por alguém. Então, aí depois, quando ela vai lá nessa ânsia de levar a existência da vida depois da morte, assim nos primeiros jantares ela já não aguenta aquela sua ansiedade e ela convida, procura uma mesinha, encontra uma mesa pequena, redondinha, para que Victor Hugo participe, e foram várias noites sucessivas sem nenhum resultado, quando então, na quinta noite, diz a história que ela, a mesa, começa a responder e assina a mensagem como se fosse a Leopoldine. Assina não, diz ser a filha que está se comunicando, despertando no coração daquele escritor, passando por aquele momento difícil político e que já havia passado anos de luto, para um momento de esperança, de expectativa, de crença com convicção de que aquilo era um fenômeno verdadeiro, assim como convenceu Delphine de Girardin. E é importante recordar que Delphine de Girardin escreve uma mensagem para a Sociedade Espírita de Paris, que Allan Kardec escolhe e coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem chamada A Desgraça Real, no item 24 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então você veja que o espírito da Delphine de Girardin, que desencarnou em 55, Kardec desencarnou em 1869, 14 anos depois. E ela vem, deixa uma mensagem que é escolhida por Allan Kardec. E Victor Hugo, depois na pátria espiritual, ele se torna um grande escritor espírita, através de Zilda Gama, que segundo Divaldo Pereira Franco, confidenciou aqui no encontro que teve em Apucarana, era a Leopoldine reencarnada em terras de Minas. Zilda Gama foi a primeira médium de Victor Hugo, que escreveu livros famosíssimos, espíritas, livros que falam da imortalidade. Eu vou mostrar aqui para vocês
do Calvário ao Infinito, Redenção, entre outros, e através de Edivaldo Franco, Sublime Expiação, Árdua Ascensão, deixando então para nós, e muitos outros livros psicografados através desses dois médios de profunda significação para o movimento espírita de todos nós. Então eu trouxe para vocês essa mensagem de Vitor Hugo, falando com convicção e com tanta clareza do corpo etéreo, da vida depois da morte, da persistência do espírito, que é impossível a gente não trazer e dividir com aqueles com quem nós dividimos as nossas reflexões. Um grande abraço a todos.